Avante, quando estávamos orando, uma situação que ela perdura no mundo todo, mas vamos falar do caso nosso aqui, da nossa querida Irmandade, por todo o Brasil, enfim, por todo o mundo. O problema da depressão que estamos vendo hoje, ele vem assolando o povo neste mundo. É uma doença. Isto porque ainda há irmãos que persistem em dizer que isto é o espírito de depressão. Não é espírito de depressão, isto é uma enfermidade psíquica que as pessoas podem ter em si e, dependendo da sua condição, desenvolver ou não. Mas ela existe, é doença, e pode ser, e deve ser clamado a Deus que liberte, como Ele liberta de qualquer enfermidade. O poder do Senhor não está limitado em tipos de males, quaisquer males que o Senhor quiser operar, segundo a fé de cada um, Ele opera. No caso da depressão, irmãos, o problema é que essa enfermidade, a depressão é o princípio, mas ela evolui para outros estágios. E pode chegar até no final de tudo, um princípio de loucura na pessoa, onde perde total domínio da sua memória e da sua condição psíquica, e nem responder mais por seus atos. De modo que esta enfermidade, além de ser depender também de cada um se esforçar, orando a Deus, mas esforçar para que vença essas dificuldades. Se a pessoa se entrega a isto, relaxa nos seus sentidos, naturalmente que a doença vai evoluir e pode levar a uma situação irremediável. Mas se houver por parte da pessoa boa vontade, se esforçar, existe, irmãos, além de conselhos, de psicólogos que podem, de certa forma, ajudar, existe também a ciência médica que os psiquiatras também podem auxiliar em tratamento químico que pode neutralizar a evolução deste mal. Mas, contudo, irmãos, o que depende de nós, no nosso esforço, o que temos visto acontecer, não só com adultos, mas com jovens, e até crianças também. Imagine crianças com depressão, existe isso. Mas um conselho, irmãos, que não faz mal para ninguém, é que devemos, como Paulo ensinou, pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra. E também Paulo ensinava, irmãos, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, nisto pensai. A pessoa pode, com seus pensamentos, evocar situações, criar situações, e alimentar-se com aquilo que ela mesma cria. Pode também, irmãos, lutar para não desenvolver isto. Tudo isso está em cada um. Quando a pessoa se entrega, ela fica dia e noite pensando em coisas que só fazem mal, principalmente insucesso, traumas do passado, e ficar alguma sequela, e a pessoa fica sempre pensando naquela coisa ruim, naquele mal que sofreu, naquela agressão moral, ou física até, e sempre pensa naquilo e está sempre alimentando. É a mesma coisa de estar dando comida para uma serpente em casa. Se parar de tratar dela, um dia ou ela vai embora ou ela morre de fome. Mas se ficar alimentando, ela vai engordando. Então, esforço nosso, pensar naquilo que é bom, não pensar em coisas de insucesso, de traumas do passado, não deve ficar perdendo tempo com isso. Jovens, namoro que não deu certo, e gostava tanto dele, ou gostava tanto dela, amava, mas de repente acabou tudo. Mas é circunstância da vida. Se casamento acaba com facilidade, namoro muito mais. Casamento que não devia acabar, por um simples gesto do casal, vai no cartório, há um consenso, se desfaz e tudo bem, cada um vai para o seu lado. O mundo moderno é assim hoje. Se assim é fácil estando casado, estando noivo, namorando, não tem compromisso nenhum assinado. Por qualquer coisa larga. Mas o que não deve acontecer é da pessoa sentir-se vítima
de um possível enlace que não deu certo. E ficar agora entregue a seus sentimentos de sofrimento, e dia e noite pensando naquilo. Vai deitar, não dorme, ou quando dorme, dorme meditando naquilo. Irmãos, é tão bom dormir meditando na palavra, meditando no Senhor Jesus. Os irmãos querem ver? Tem gente que acha que não tem coisa, não tem pensamento para desenvolver. Bom, pense um pouquinho quem era Jesus, aquele moço, filho de Maria, e procurava tanto ter amigos e não tinha, conseguiu arrumar 12, mas dava muita dor de cabeça para eles também, porque não era tudo que eles queriam, mas eram amigos, e ele suportou aquilo tudo, pessoas contrariando, perseguindo, armando ciladas contra ele. Nunca ele ofendeu ninguém, nunca ele maltratou ninguém. E tinha oportunidade de falar, ele falava do Pai, falava de Deus, falava da glória dos céus, não é? Falava com os judeus que eram da família, ele era judeu, não aceitavam, perseguiam, desfaziam dele, diziam que ele tinha demônio, mas ele não ficou meditando nisso não. Ele pensava era na glória que antevia. Ele via em espírito isso que nós estamos passando aqui hoje. Ele disse: Abraão viu meus dias e se alegrou. Abraão não tinha visto com os olhos da carne, mas no espírito. Deus havia mostrado a Abraão, irmãos, a semente dele, a descendência dele como grãos de areia da praia do mar. Ou seja, uma maneira de especificar ou de dizer que seria incontável, Abraão já via um grande povo que haveria de se salvar. Filhos de sangue ou não, porque os filhos de Abraão não seriam somente da descendência humana, carnal, mas seriam da descendência da promessa de Deus nas nações que haveria de fazer. Jesus já era visto. Jesus via também esses dias e ele se alegrava com isso. Então tem muita coisa para pensar, coisa boa, testemunho, maravilhas que Deus faz. Irmãos, vejam, nos cultos a gente congrega, mas não é em todos os testemunhos que nós damos atenção. Cada testemunho descreve e manifesta obras que Deus opera. E Deus opera coisas grandes e pequenas. Tem obras que Deus faz, irmãos, que a gente não considera, é a obra de Deus. Então pensemos no que é bom. Pensemos no futuro de paz, de alegria, mesmo que sejam nas coisas da vida, mas são coisas necessárias, boas, que não há maldade, há alguma virtude, nisto pensai. E parar de pensar em coisa maligna. Outra coisa, irmãos, dedicar-se em conhecer notícias perversas, malignas, violentas. Isto faz mal. Tem gente que gosta de notícia ruim, gosta de ver briga, de ver morte, de ver luta. Imagine a criança que desenvolve com os seus aparelhozinhos, celular ou um tablet que dá para as crianças. E ele tem ali, irmãos, os lugares que ele se distrai com lutas, luta de sangue, de espada, de tiro, de morte. A criancinha passa horas e horas ali, tensa, participando daquela briga imensa, imunda. Outra vem com figuras diabólicas e a criança se divertindo com aquilo. Ele está alimentando o seu cérebro de coisas malignas. A hora que ele não tiver nada que fazer, ele vai lembrar do que ele viu, da abundância do coração, disso fala a boca. Está escrito. Então, alimentemo-nos com coisas boas, irmãos. Porque a hora que a depressão chega, vai lembrar de coisa ruim, não vem coisa, só vem coisa boa. Então passa aquele momento depressivo. Outra coisa, pede a Deus que liberte, cante. Tem gente que não canta, tem gente que não ora, tem gente que não lembra que Deus existe, tem gente que não dá um glória a Deus nem para ficar rico. É assim, irmão. Tem vergonha de dizer glória a Deus. Será que tem alguém aqui nesta manhã ouvindo isto e é um destes que tem vergonha? Aquele que se envergonhar do Senhor, o Senhor também se envergonhará dele. Mas bem-aventurado quem tem agora uma boca e uma língua para dizer glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. E não podemos viver sem a tua presença.
Irmãos, é um conselho óbvio, e todo mundo sabe que é assim. Mas tem gente se cortando no braço, se automutilando, porque não tem mais o que pensar, só em coisa ruim. Tem gente se enforcando, tem gente suicidando-se por qualquer coisa que mata, buscando isso porque acabou a vida, não tem mais futuro. Chegou num paredão, para lá não posso passar mais, eu vou tirar minha vida. Irmãos, o nosso futuro é brilhante, nosso caminho é longo, não tem nada que impeça o nosso caminhar. Se alguém acha que tudo acabou, meu futuro acabou, não tenho uma expectativa de nada, meus estudos vão mal, meu trabalho vai mal, estou desempregado, não estou ganhando nada, estou passando aflição, meu nome aconteceu isso, aconteceu. Isso tudo é hoje, amanhã será outro dia. Não pense na maldade deste dia, pense na bondade do amanhã. É difícil isso, irmãos? Não é. Em Cristo seremos mais do que vencedores. Deus seja louvado.